A IO Biotech foi fundada em 2014, na cidade de Copenhague, Dinamarca, como uma empresa de biotecnologia focada em imunoterapia contra o câncer. Seu nascimento foi resultado direto de anos de pesquisa na Universidade de Copenhague, especialmente no Centro de Câncer do Hospital Nacional da Dinamarca, liderado por cientistas especializados em imunologia tumoral. A base científica da empresa foi construída a partir do trabalho da doutora May-Britt Zoka, uma imunologista com forte atuação na pesquisa de vacinas terapêuticas contra o câncer. Ela se tornou cofundadora e CEO da IO Biotech. Desde o início, a missão era clara: desenvolver terapias imunológicas que pudessem não apenas atacar tumores, mas também modular o microambiente tumoral para combater a imunossupressão, um dos maiores obstáculos no tratamento de cânceres avançados. A empresa se destacou logo nos seus primeiros anos por utilizar peptídeos imunomodulatórios que atuam em vias específicas, especialmente as relacionadas a IDO, PDL1 e outras proteínas imunossupressoras, que ajudam os tumores a escapar do sistema imunológico. Esses alvos moleculares foram escolhidos por seu papel comprovado na inibição das respostas imunológicas contra o câncer. Entre 2014 e 2016, a IO Biotech concentrou esforços no desenvolvimento de sua plataforma T-Win-R, um sistema inovador que visa induzir uma resposta imune antitumoral robusta e multifacetada. Essa plataforma permite combinar diferentes vacinas de peptídeo em uma única formulação, potencializando os efeitos e tornando a abordagem mais eficaz contra tumores resistentes. Durante esse período, a empresa iniciou os ensaios clínicos iniciais em humanos para seus primeiros candidatos, como o IO-102 e o IO-103, peptídeos projetados para atingir as proteínas IDO e PDL1, respectivamente. Esses estudos tinham como foco inicial o melanoma metastático, um tipo de câncer de pele altamente agressivo e com opções de tratamento limitadas em pacientes que não respondiam aos imunoterápicos existentes. Ao final de 2016, a IO Biotech já havia consolidado sua reputação dentro do ecossistema europeu de biotech, atraindo investidores de risco e parceiros acadêmicos, além de se posicionar como uma das empresas mais promissoras no uso de vacinas peptídicas, combinadas com inibidores de checkpoint imunológico. Entre 2017 e 2018, a IO Biotech deu passos estratégicos fundamentais para transformar seu potencial científico em impacto clínico real. Com os resultados preliminares positivos dos estudos iniciais com as vacinas IO-102 e IO-103, a empresa ganhou visibilidade crescente na comunidade internacional de oncologia, especialmente no segmento de imunoterapias inovadoras. Em 2017, a empresa avançou nos ensaios clínicos de fase 1-2, principalmente em pacientes com melanoma metastático e linfoma, avaliando a segurança, imunogenicidade e eficácia das suas vacinas peptídicas quando combinadas com inibidores de checkpoint imunológico, como o nivolumab, um anti-PD-1 aprovado. O foco era verificar se a adição das vacinas da IO Biotech poderia aumentar a resposta imune e superar a resistência observada em parte dos pacientes tratados apenas com imunoterápicos convencionais. Esses estudos começaram a mostrar sinais encorajadores de resposta antitumoral, com boa tolerabilidade e ativação de células T específicas contra os alvos desejados. Os resultados preliminares apresentados em conferências médicas internacionais, como a ESMO, ajudaram a posicionar a IO Biotech como uma promissora desenvolvedora de terapias combinadas personalizadas. Em 2018, com esses dados em mãos, a empresa conseguiu atrair novos investimentos, fortalecendo seu caixa e acelerando seus programas clínicos. Foi um ano marcado por expansão organizacional e estratégica. A IO Biotech começou a planejar sua entrada mais estruturada no mercado norte-americano, incluindo ensaios clínicos nos eucariotes e parcerias com centros oncológicos de referência. Além disso, a plataforma T-Win-R foi formalmente reconhecida como o centro de sua abordagem tecnológica
baseada na indução de respostas imunes simultâneas contra múltiplas proteínas imunossupressoras presentes no microambiente tumoral. Isso ajudou a empresa a se diferenciar de outras desenvolvedoras de vacinas terapêuticas, muitas das quais ainda lutavam para demonstrar eficácia clínica. Ao final de 2018, a IO Biotech já havia se estabelecido como um player emergente no campo da oncologia imunológica, com dados clínicos promissores, pipeline avançando para fases mais robustas e uma narrativa clara. Não basta atacar o tumor, é preciso reprogramar o ambiente imunológico para dar ao corpo uma chance real de vencê-lo. Entre 2019 e 2020, a IO Biotech viveu uma fase de consolidação clínica e transição rumo à internacionalização. Com os dados positivos acumulados nos ensaios anteriores, a empresa começou a se preparar para estudos multicêntricos internacionais e para validar sua abordagem combinatória em larga escala, especialmente no tratamento de melanoma avançado. Em 2019, a IO Biotech deu início ao estudo clínico de fase 2 com sua vacina terapêutica IO-102, combinada ao inibidor de checkpoint nivolumab em pacientes com melanoma metastático não tratado anteriormente. Esse estudo foi especialmente importante porque buscava avaliar a eficácia da combinação já como tratamento de primeira linha. O ensaio foi bem estruturado, envolveu centros na Europa e nos Estados Unidos, com critérios rigorosos de recrutamento. A proposta era inovadora: usar uma vacina peptídica para induzir uma resposta de células T contra a enzima IDO, um dos principais mecanismos que os tumores usam para desligar o sistema imunológico. A ideia era que, ao neutralizar o IDO dentro do tumor, o nivolumab se tornasse ainda mais eficaz. Ao longo de 2019, a IO Biotech também começou a chamar a atenção de investidores internacionais. As grandes farmacêuticas estavam em busca de empresas que pudessem melhorar a eficácia de seus imunoterápicos existentes. Em 2020, mesmo com os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, a empresa manteve seus estudos clínicos ativos, adaptou protocolos, digitalizou partes dos processos e mostrou capacidade de resiliência e execução. A IO Biotech começou a preparar sua entrada no mercado de capitais norte-americano, iniciando conversas com fundos especializados. A ideia de um futuro IPO nos Estados Unidos começava a ganhar força, principalmente pelo avanço clínico dos programas. No fim de 2020, a IO Biotech já era considerada uma das startups de imunoterapia mais promissoras da Europa. Entre 2021 e 2022, a IO Biotech viveu o momento mais decisivo de sua trajetória até então. Em 2021, impulsionada pelos resultados promissores de seu ensaio clínico de fase 2, a empresa ganhou atenção global. Os dados mostravam que a combinação da vacina IO-102 e IO-103 com o nivolumab resultava em taxas de resposta superiores. Em novembro de 2021, realizou seu IPO na Nasdaq, levantando aproximadamente 100 milhões de dólares. O evento marcou uma virada estratégica. A empresa, fundada na Dinamarca, agora jogava no maior mercado de biotecnologia do mundo. Esse capital foi fundamental para a iniciação do ensaio de fase 3, o mais importante até então. O estudo foi desenhado para ser pivô de aprovação regulatória, posicionando a IO Biotech como uma das primeiras empresas. Em 2022, a empresa avançou com esse estudo pivotal, chamado IOB-0U3-KN-D18, com a inclusão de pacientes em centros de excelência. O estudo foi feito em colaboração com a própria Merck & Co., demonstrando o alto grau de validação da proposta. A empresa ampliou seu pipeline pré-clínico, explorando novos antígenos-alvo para outros tipos de câncer, como pulmão, cabeça e pescoço. A IO Biotech encerrava 2022 como uma das empresas de imunoterapia mais promissoras da nova geração, apostando em um futuro onde vacinas terapêuticas se tornam parte do tratamento padrão.
Entre 2023 e 2024, a IO Biotech concentrou seus esforços no avanço de seu estudo clínico pivotal de fase 3, chamado IOB-013-KN-D18, que testa sua vacina terapêutica IO-102 e IO-103 em combinação com nivolumab como tratamento de primeira linha para melanoma metastático. Esse período foi decisivo. O sucesso ou fracasso do estudo definiria o futuro da empresa. Com dezenas de centros participantes nos Estados Unidos, Europa e América Latina, a IO Biotech demonstrou capacidade de gestão global de ensaios clínicos complexos, algo que poucas empresas jovens conseguem fazer com eficiência. Durante 2023, a empresa continuou recrutando pacientes e apresentando resultados parciais promissores em congressos médicos, como o ASCO. As atualizações mostravam que o tratamento combinatório continuava seguro, com indícios de resposta sustentada em muitos pacientes, reforçando a possibilidade de que a IO Biotech esteja desenvolvendo uma nova geração de imunoterapia personalizada. Ao longo de 2024, a IO Biotech seguiu fortalecendo seu pipeline, anunciando novos ensaios clínicos exploratórios para outros tipos de câncer, como câncer de pulmão de células não pequenas e carcinoma escamoso de cabeça e pescoço, sempre com base na sua tecnologia de vacinas multiantigênicas. A empresa também avançou em estratégias de combinação com outras terapias. Em termos corporativos, 2023 e 2024 foram anos de otimização de recursos. A IO Biotech enfrentou um ambiente financeiro global mais cauteloso, o que exigiu foco e disciplina na alocação de capital. Apesar dos desafios, a IO Biotech se manteve firme como uma empresa focada em inovação real, com potencial de se tornar pioneira na aprovação de uma vacina terapêutica para câncer. Em 2025, a IO Biotech vive um momento de expectativa máxima. O estudo clínico de fase 3 com sua vacina terapêutica, IO-102 e IO-103 para melanoma metastático está em fase final. O mercado, os médicos e os investidores estão atentos. Se os resultados forem positivos, será um marco histórico. A empresa também está em fase avançada de conversas com autoridades como o FDA e a EMA, preparando submissões regulatórias que podem transformar a IO Biotech. Além do melanoma, ensaios em fase inicial continuam em andamento para outros tumores sólidos. A empresa segue apostando em sua abordagem única de atacar não só o tumor. Em 2025, a IO Biotech já não é mais vista apenas como uma promissora startup dinamarquesa, mas como um dos nomes mais aguardados da nova geração da imunoterapia. A expectativa é que, se a aprovação for conquistada, a empresa entre em uma nova era. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.